É o ano de 2026. Em algum lugar ao longo da costa atlântica selvagem e varrida pelo vento do condado de Donegal, na Irlanda, uma mulher se hospeda discretamente em um modesto hotel de bem-estar à beira-mar. Sem comitiva, sem proteção real, sem câmeras, ou pelo menos era o que ela esperava. Nunca desistam e nunca acreditem que não podem realizar seus sonhos. E mais importante, você entenderá porque desta vez, ao contrário de todas as outras, pode não haver volta. Certifique-se de estar inscrito e de ativar as notificações, pois este é o tipo de história que tende a desaparecer. Rastreando a Duquesa de Zurique a Donegal. Vamos voltar ao início deste extraordinário desenrolar. Durante anos, Sarah Ferguson conseguiu manter uma espécie peculiar de sobrevivência. Apesar dos escândalos, das manchetes sobre dívidas e das humilhações públicas que se sucederam, ela sempre encontrava um refúgio seguro. Um retiro patrocinado aqui, uma estadia de luxo gratuita ali, uma palestra que discretamente quitava dívidas pendentes. Ela tinha um talento, quase um superpoder, para encontrar uma rede de segurança pouco antes de cair. Foi isso que tornou as primeiras pistas tão fascinantes. Investigadores e jornalistas que acompanhavam seus movimentos no início de 2026 acreditavam que ela havia se refugiado em Zurique, em um dos resorts de bem-estar mais exclusivos do planeta. É o tipo de lugar onde os ultra-ricos vão para desaparecer, onde tratamentos com infusão de ouro, alas privadas e total sigilo midiático fazem parte do pacote diário. Com 16 mil visitantes por dia, não é um lugar onde se entra por acaso. Mas havia algo de errado. No início de 2026, a renda de Sarah Ferguson não apenas havia diminuído. De acordo com diversas fontes e documentos da empresa, ela havia cessado completamente. A fortaleza financeira na qual ela havia se refugiado brevemente começou a desmoronar ao seu redor. E assim, a duquesa não se voltou para outro palácio, nem para a casa de um amigo em Mônaco, nem para um clube exclusivo em Mayfair. Ela se voltou para Donegal. O Valley Life Lodge fica na costa noroeste acidentada da Irlanda. É, sem dúvida, um refúgio econômico perfeitamente agradável. O tipo de lugar que os casais visitam para caminhadas costeiras e fins de semana tranquilos. Um lugar onde 100 libras por noite te garantem um quarto padrão, vista para o mar se tiver sorte e, o mais importante, anonimato. Mas para Sarah Ferguson, duquesa de York, ex-esposa de um príncipe, ex-embaixadora de marcas globais, ex-autora e ex-presidente de uma instituição de caridade, foi uma queda vertiginosa. Moradores locais ficaram, segundo relatos, atônitos. Uma ex-habitante do palácio se hospedando em uma pousada à beira-mar como uma turista comum. Sem seguranças, sem funcionários reconhecíveis, apenas uma mulher tentando desesperadamente desaparecer da vista de todos. Ela quase conseguiu. O colapso financeiro. 6 empresas dissolvidas em uma semana. Agora, vamos falar de dinheiro, porque o quadro completo da queda livre financeira de Sarah Ferguson é mais dramático do que qualquer manchete de tabloide conseguiu capturar. Em uma única semana de fevereiro de 2026, 6 empresas diretamente ligadas a Sarah Ferguson foram oficialmente dissolvidas ou marcadas para extinção no registro. 6 em uma semana. Leia essa lista com atenção, porque cada uma delas representa um capítulo em seu longo e exaustivo esforço para monetizar suas conexões com a realeza. A Phoenix Events, sua empresa de eventos e aparições, desapareceu. A Fazenda de Fergie, seu empreendimento de marca de estilo de vida, também. A Luna Investments, um veículo financeiro, desapareceu. A Solomon Limited, uma entidade ligada à produção, desapareceu. A Philanthropy Limited, uma organização beneficente, desapareceu. A Planet Partners Productions, seu braço de produção de mídia, desapareceu. Esses não eram apenas nomes comerciais, eram sua arquitetura de renda. Cada palestra, cada parceria com marcas, cada contrato de livro, cada aparição, tudo era canalizado por meio de uma ou mais dessas entidades, e agora elas estão extintas. Mas essa nem é a parte mais prejudicial. A parte mais prejudicial veio quando sua instituição de caridade desapareceu.
A Sarah's Trust, sua organização beneficente de grande destaque para mulheres e crianças carentes, anunciou o que foi descrito como um fechamento por tempo indeterminado quase exatamente no mesmo momento em que e-mails explosivos começaram a circular publicamente, e-mails que pintavam um retrato muito diferente da filantropa compassiva que ela havia passado anos interpretando para as câmeras. Sou a ponte geracional porque ainda sou muito jovem, caso você não tenha percebido. Sim, exatamente. Sarah Ferguson sempre usou suas atividades filantrópicas como o palco central a partir do qual todos os seus outros empreendimentos comerciais extraíam sua legitimidade. Sem essa plataforma, os patrocinadores corporativos, que toleraram escândalo após escândalo ao longo dos anos, finalmente chegaram ao seu limite. Eles não se distanciaram, eles fugiram. E assim, em questão de semanas, uma mulher que construiu, reconstruiu e reconstruiu sua imagem pública se viu sem nenhuma infraestrutura comercial funcional, sem empresas, sem instituições de caridade, sem patrocinadores, sem palco, a receita oficial desapareceu por completo. A ligação com Epstein, o que os e-mails realmente revelam. Agora precisamos abordar a história que está no cerne de tudo o que você acabou de ouvir. Porque o colapso financeiro não aconteceu isoladamente. Aconteceu por causa do que esses e-mails diziam. A ligação de Sarah Ferguson com Jeffrey Epstein já era noticiada há anos, mas as revelações de 2026 foram além de qualquer coisa divulgada anteriormente. E chegaram no pior momento possível, quando os tribunais dos Estados Unidos estavam ativamente buscando depoimentos e quando seu ex-marido, o príncipe Andrew, enfrentava crescente pressão legal. Segundo diversos relatos, os e-mails revelam não apenas uma relação de amizade ou profissional, mas também uma profunda dependência financeira. Um dos e-mails supostamente mostra Epstein afirmando ter sustentado Sarah Ferguson financeiramente por 15 anos. 15 anos. Outra série de trocas de mensagens, descritas como verdadeiramente chocantes por aqueles que as analisaram, supostamente mostra Sarah facilitando encontros entre Epstein e mulheres de seu próprio círculo social. Não eram conhecidos, nem sua própria afilhada, nem suas próprias filhas. Quero que vocês parem por um momento e reflitam sobre isso. Não eram estranhos, nem contatos distantes, nem pessoas que ela era pessoalmente responsável por proteger. Mas talvez a revelação mais explosiva, aquela que parece ter finalmente destruído os últimos pilares de sua reputação comercial, envolva uma garantia privada que ela supostamente deu diretamente ao próprio financista. De acordo com as revelações de 2026, e-mails sugerem que Sarah Ferguson disse a Epstein em particular que não o rotularia pessoalmente como um predador, que seu distanciamento público dele era, em suas próprias palavras, puramente performático, feito apenas para proteger sua imagem, sua indignação pública, o teatro, sua lealdade privada inabalável. Se isso for verdade, e os tribunais e investigadores ainda estiverem analisando as provas, representa um dos atos de gestão de reputação mais calculados que se possa imaginar. Significa que, durante anos, enquanto as vítimas se manifestavam e o mundo lentamente descobria a verdade sobre os crimes de Epstein, a duquesa de York estava supostamente mais preocupada em saber se a sua imagem resistiria à crise do que com o bem-estar daqueles que sofreram. Especialistas jurídicos e comentaristas têm se manifestado em diversas frentes. Sarah Ferguson foi identificada como testemunha-chave dos eventos ocorridos nas propriedades de Epstein. Ela foi descrita como uma visitante frequente. Há apelos ativos para que ela deponha perante o Senado dos Estados Unidos. Além disso, investigadores financeiros no Reino Unido foram instados a examinar suas declarações de imposto de renda e o funcionamento de suas organizações beneficentes, de acordo com as leis de empresas e instituições de caridade pertinentes. A exposição legal não é teórica, é real, ativa e está se agravando rapidamente. A sombra de Andrew. Como a crise de seu ex-marido acelerou sua queda. Não é possível compreender plenamente a posição de Sarah Ferguson em 2026 sem entender o que está acontecendo simultaneamente com seu ex-marido, o príncipe Andrew. Enquanto a atenção global se concentrava na detenção de Andrew em fevereiro, um desenvolvimento estarrecedor que colocou um membro sênior da família real britânica diante de seu próprio julgamento no dia do seu 66º aniversário, Sarah fazia seu discreto desaparecimento rumo à costa irlandesa. A coincidência de datas não foi fortuita. Cada nova manchete sobre Andrew trazia o nome de Sarah de volta aos holofotes. Cada novo documento divulgado, cada novo processo judicial, cada depoimento de testemunha,
tudo se conectava de alguma forma ao mundo. Os dois compartilhavam o mundo que haviam construído e os compromissos que ambos supostamente fizeram para sustentá-lo. Eis uma questão que tem gerado enorme debate online. Você acha que Sarah Ferguson tinha plena consciência do que estava envolvida ou foi ela mesma vítima de manipulação? Deixe sua opinião nos comentários. As respostas são realmente divididas e não há uma resposta fácil. O que é certo é que a rede de segurança da realeza, a proteção institucional na qual os membros da família real e seus familiares historicamente se apoiaram, foi retirada. O rei Carlos III, atravessando um período extraordinariamente difícil para a monarquia, não escondeu sua intenção de priorizar a sobrevivência institucional em detrimento da lealdade familiar individual. Para Sarah, essa retirada de proteção foi decisiva. Sem o apoio implícito da família real, ela é simplesmente uma cidadã comum com um passado muito caro e um círculo social que se reduz rapidamente. As pessoas que antes atendiam suas ligações, agora não as atendem mais. As portas que antes se abriam agora estão firmemente fechadas, e o Oriente Médio, especificamente os Emirados Árabes Unidos, aparentemente se tornou um dos poucos lugares onde seu nome ainda tem alguma relevância em certos círculos. Reportagens do início de 2026 descrevem suas tentativas de usar as conexões que ainda possui nos países do Golfo para gerar renda. É, sem dúvida, um último recurso, o que os paparazzi realmente descobriram. Então, voltemos àquela modesta pousada na costa irlandesa. Porque os detalhes do que os paparazzi descobriram quando seguiram Sarah Ferguson até o condado de Donegal contam uma história que vai muito além do simples contraste entre acomodação econômica e resort de luxo. Ao que tudo indica, ela não estava lá para ser vista. Não havia oportunidades fotográficas estrategicamente planejadas, nenhum livro para promover, nenhuma marca para amplificar, nenhuma missão beneficente para comunicar. Ela caminhava pelas praias com roupas discretas, sentava-se nos cantos da sala de jantar de costas para os outros convidados e evitava qualquer interação que pudesse chamar a atenção. Para uma mulher que passou décadas gerenciando sua imagem com uma precisão extraordinária, alguns diriam obsessiva, esse retiro representou algo qualitativamente diferente de todas as suas escapadas anteriores. Não se tratava de uma pausa estratégica, não era uma recalibração, era uma mulher tentando desaparecer. A classificação de 4 estrelas do Valley Life Lodge, nesse contexto, é quase irônica. No mundo que Sarah Ferguson habitava, 4 estrelas mal tinham importância. Ela se hospedava em suítes. É aqui que ninguém, pelo menos por alguns dias, vai procurar. Há algo quase shakespeariano nisso. A mulher que defendeu o indefensável para proteger sua marca. Agora, escondida à vista de todos, em uma pousada à beira-mar, porque a própria marca não existe mais. Mas o esconderijo não poderia durar para sempre. Os paparazzi a encontraram. Os tribunais estão a encontrando. E a máquina jurídica, funcionando a todo vapor em 2 continentes, continua a encontrá-la em documentos, em e-mails, em depoimentos dos quais ela não pode escapar simplesmente mudando seu CIP. A marca que evaporou, uma cronologia de destruição comercial. Para compreender a dimensão total desse colapso, é útil traçar a trajetória, porque a queda de Sarah Ferguson não aconteceu da noite para o dia. Aconteceu em etapas, cada uma mais prejudicial que a anterior. Durante décadas, ela manteve-se numa espécie de equilíbrio precário. Seu nome estava manchado, mas ainda era rentável. Suas associações eram questionáveis, mas seu carisma, sua exuberância característica e aparente abertura a mantiveram comercialmente viável em certos mercados. Ela escreveu livros, participou do programa Vigilantes do Peso, apareceu na televisão americana, lançou iniciativas de caridade que a mantiveram em boa companhia, mesmo após a infame reportagem investigativa do News of the World em 2010, na qual foi filmada aparentemente oferecendo acesso ao príncipe Andrew em troca de dinheiro. Ela sobreviveu. A indignação foi intensa, a humilhação foi total, mas ela sobreviveu. Mesmo quando as associações com Epstein se tornaram impossíveis de ignorar, ela sobreviveu. Ela emitiu declarações, ela demonstrou contrição pública. Ela disse aos entrevistadores que se arrependia profundamente de sua associação com Epstein, que havia sido ingênua, que não sabia de nada. Esse instinto de sobrevivência implacável, exaustivo, quase admirável em sua tenacidade, finalmente encontrou seu limite em 2026. Porque sobreviver exige a cooperação de outros.
Exige que alguém publique seu livro, que alguém a convide para sua conferência, que alguém a inclua em sua campanha, que alguém atenda sua ligação. E quando os e-mails se tornaram públicos, todos os que restaram fingiram não ver. A dissolução das 6 empresas em fevereiro de 2026 não foi a causa de sua queda. Foi o sintoma mais evidente. Cada empresa dissolvida representava um veículo que havia perdido sua utilidade, uma extensão de marca que não conseguia mais encontrar compradores, um empreendimento que havia chegado ao fim. O fechamento da instituição de caridade foi pior porque as instituições de caridade têm um peso moral que as empresas comerciais não têm. Você pode fechar uma produtora sem que ninguém faça perguntas difíceis. Quando você fecha uma instituição de caridade para mulheres e crianças desfavorecidas na mesma semana em que circulam e-mails mostrando sua correspondência privada com um traficante sexual condenado, as perguntas se fazem sozinhas. É neste ponto da história que eu quero ouvir a sua opinião. Algumas pessoas que assistirem a isso sentirão certa compaixão. Elas verão um ser humano falho sendo destruído publicamente. Outras sentirão que isso é simplesmente a responsabilização chegando muito tarde ao destinatário certo. De que lado você está? Conte para nós nos comentários abaixo. A exposição legal. O que vem a seguir? Vamos ser diretos sobre a situação legal, porque esta não é apenas uma questão de reputação. Ela tem dimensões legais significativas que ainda estão se desenrolando. Nos Estados Unidos, Sarah Ferguson foi identificada por comentaristas e analistas jurídicos como uma testemunha-chave em processos relacionados às operações de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Ela não era uma figura periférica. Ela visitava regularmente as propriedades de Epstein. Ela manteve contato com ele por vários anos. Anos durante os quais os investigadores alegam que ela estava plenamente ciente de suas atividades. Há apelos ativos para que ela testemunhe perante o Senado dos Estados Unidos. Esses apelos se intensificaram à medida que a divulgação de documentos tornou mais difícil contextualizar suas comunicações como inocentes. No Reino Unido, os órgãos reguladores financeiros e as autoridades fiscais foram instados a examinar suas finanças, especificamente sua conformidade tributária durante o período em que ela supostamente recebia apoio financeiro de Epstein, apoio que, se não declarado, representaria sérias violações da legislação tributária britânica. A Receita e Alfândega de Sua Majestade não confirmou publicamente uma investigação, mas analistas jurídicos observaram que as evidências disponíveis publicamente levantam questões muito difíceis de ignorar. Suas atividades de caridade também estão sob escrutínio. Diversos comentaristas sugeriram que suas instituições de caridade podem ter sido administradas de maneiras que infringem a lei que rege as organizações beneficentes. Em resumo, o risco legal em múltiplas frentes é real, ativo e não vai desaparecer só porque ela se refugiou em uma pousada tranquila em Donegal. A névoa pode parecer protetora para quem está de dentro. Para quem está de fora, é um disfarce muito frágil. A dimensão humana, as escolhas de Fergie e suas consequências. Existe uma versão dessa história que convida a uma condenação moral direta, e grande parte dessa condenação é, sem dúvida, justificada. Mas existe também uma versão mais complexa. Uma que questiona como uma mulher de inteligência genuína, com filhas que claramente amava, e uma vida que, em muitos aspectos, foi genuinamente difícil, acabou tão profundamente envolvida com um dos criminosos mais notórios da história. A dependência financeira que permeia tudo isso é impressionante. Sarah Ferguson passou a maior parte da sua vida adulta em sérias dificuldades financeiras. Divorciada de um príncipe numa instituição que oferecia apoio financeiro muito limitado, ela foi essencialmente lançada no mundo comercial com nada além de um título e uma personalidade. Ela precisava monetizar ambos constantemente sob o escrutínio público implacável. Esse contexto não justifica as escolhas que ela supostamente fez. Facilitar o encontro entre um predador e jovens mulheres vulneráveis, incluindo mulheres pelas quais ela era pessoalmente responsável, não é algo que o desespero financeiro possa justificar. Mas ajuda a explicar a dependência. E ajuda a explicar por que, durante 15 anos, ela supostamente aceitou o apoio financeiro de Epstein enquanto dizia a si mesma e a outros que ele era incompreendido, perseguido ou heróico, como ela teria descrito a pelo menos uma pessoa. Há uma questão profundamente incômoda que permeia tudo isso. Em que momento a cegueira deliberada se transforma em cumplicidade? Quando deixamos de chamar alguém de ingênuo e passamos a responsabilizá-lo? Essas não são perguntas retóricas.
São as perguntas que tribunais e investigadores eventualmente terão que responder. Para as mulheres e meninas que foram prejudicadas por Epstein e sua rede, os detalhes das comunicações privadas de Sarah Ferguson, suas supostas garantias privadas a ele, seu suposto papel em facilitar o acesso, não são questões morais abstratas. São profundamente pessoais. E talvez isso, mais do que o colapso financeiro, a dissolução das empresas e as fotos dos paparazzi em Donald, seja o que definirá o capítulo final da história pública de Sarah Ferguson, a Carta do Oriente Médio, seu último refúgio. Há uma última dimensão nessa história que merece atenção e que demonstra o quão drasticamente o mundo de Sarah Ferguson se contraiu. Os Emirados Árabes Unidos e a região do Golfo, em geral, tornaram-se, segundo diversas fontes, um dos poucos lugares onde o nome de Sarah Ferguson ainda possui algum prestígio social significativo. Em certos círculos do Golfo, títulos britânicos, mesmo os contestados ou envolvidos em escândalos, mantêm um apelo quase mágico. O glamour da aristocracia britânica circula bem nesses círculos, mesmo quando a reputação se deteriora em outros lugares. Relatórios do início de 2026 descrevem a duquesa fazendo investidas na região, tentando converter seu capital social remanescente em algum tipo de apoio financeiro. Não está claro se isso se dará por meio de palestras, consultoria de marcas, parcerias no setor hoteleiro ou apelos diretos a indivíduos ricos por ajuda. O que está claro é que as opções disponíveis para ela se reduziram drasticamente. Os mercados de língua inglesa que antes formavam o núcleo de sua atividade comercial, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, estão, por um futuro previsível, efetivamente fechados. Sua marca não está apenas prejudicada nesses mercados, ela está tóxica. O Oriente Médio representa algo que lhe resta muito pouco, um lugar onde seu passado ainda não chegou por completo. Mas a informação se espalha, e a internet não respeita fronteiras. A questão de saber se a estratégia do Golfo conseguirá gerar estabilidade financeira suficiente para ajudá-la a superar a tempestade jurídica e de reputação em curso permanece sem resposta. Aqueles que a conhecem bem sugerem que ela está determinada, como sempre, a provar que seu famoso instinto de sobrevivência não foi completamente extinto pelos eventos de 2026. Outros são menos otimistas. O acerto de contas final sobre o que Donegal realmente significa. Então, vamos retornar mais uma vez àquela costa castigada pelo vento no condado de Donegal, a modesta pousada, ao quarto padrão, a mulher caminhando em uma praia cinzenta tentando parecer invisível. O Valley Life Lodge é, por acaso, um lugar perfeitamente decente para passar alguns dias. A costa de Donegal é genuinamente bela, selvagem e deserta, de uma forma que os lugares que Sarah Ferguson costumava frequentar jamais foram. Há algo a se dizer sobre a simplicidade, o ar puro, a ausência de espetáculo. Mas para Sarah Ferguson, o chalé não é uma escolha de estilo de vida. Não é um retiro deliberado para a simplicidade ou uma demonstração de humildade para fins publicitários. É onde ela pode se dar ao luxo de estar. E a diferença entre onde ela pode se dar ao luxo de estar e onde costumava estar, entre um santuário suíço de 16 mil libras por dia e um chalé irlandês de 100 libras por noite, não é meramente uma questão financeira. É a distância entre uma vida significativa e sua ausência, entre um mundo que precisava dela e um mundo que silenciosamente, completamente, seguiu em frente. A coisa mais honesta que se pode dizer sobre essa história é esta. Sarah Ferguson está colhendo as consequências de décadas de escolhas. Algumas dessas escolhas foram feitas por desespero, outras por ambição, outras ainda supostamente por um cálculo frio sobre o que sua marca poderia ou não sobreviver. A única coisa da qual ela não conseguiu sobreviver foi esta, a verdade. Quando esses e-mails se tornaram públicos, quando a Sarah privada e a Sarah pública foram colocadas lado a lado, não havia mais para onde fugir. Nem em Zurique, nem em Mayfair, nem mesmo nas brumas atlânticas de Donegal. Os paparazzi a encontraram. Os tribunais estão a encontrando e a história, ao que parece, já se decidiu. Essa é a história completa do extraordinário colapso contínuo de Sarah Ferguson. De um resort suíço com 16 mil visitantes por dia, as costas varridas pelo vento de Donegal, até uma situação jurídica e financeira que a maioria dos observadores descreve como verdadeiramente desesperadora. Agora, quero saber a sua opinião.
Sarah Ferguson é vítima das circunstâncias e de manipulação financeira ou uma participante voluntária que simplesmente foi exposta? Você acha que ela enfrentará consequências legais formais no Reino Unido, nos Estados Unidos ou em ambos? E talvez o mais interessante, você acha que existe alguma possibilidade de ela se recuperar? Deixe suas respostas nos comentários. Esta comunidade gera alguns dos debates mais interessantes do YouTube, e este tópico merece destaque. Se este vídeo te fez refletir, compartilhe. A história completa do que aconteceu com Sarah Ferguson em 2026 não está sendo contada com a profundidade necessária. Ajude-nos a mudar isso. Inscreva-se para mais informações detalhadas. Ative o sino, compartilhe o vídeo e nos vemos no próximo.